Então, estamos estudando, irmãos, hermenéutica. Já são vários estudos sobre este tema de como podemos estudar a Bíblia, sim? E propusimos um método chamado assim hermenéutica de como nós podemos abordar a palavra de Deus, sim? Uma hermenêutica literal, contextual, gramatical. Então, falamos já vários pontos sobre isto, especificamente a consistência de estudar a Bíblia literalmente, sim? Por isso falamos consistência, não somente uns passagens, mas toda a palavra de Deus, a menos que a passagem exija outra abordagem, sim? Não propomos uma hermenêutica alegórica que espiritualiza tudo, mas uma hermenêutica, um método de estudo da Bíblia literal. Não falamos de um literalismo cru, por exemplo, quando o Senhor Jesus falou, eu sou a porta, ele não falou que uma madeira, né? Entendemos a lógica, ele que usa uma metáfora, sim? Então, nesse ponto, não vamos entender as palavras do Senhor Jesus como um literalismo cru, que alguns irmãos e pessoas atacam o dispensacionalismo falando que se aplica esse entendimento, mas obviamente que não fazemos isso, sino que eles exageram em seu método porque eles alegorizam, sim? Mas é importante, irmãos, ter um alicerce e falamos até agora são 7 exemplos da consistência. Terminamos o domingo passado com o último, que era sobre os 1000 anos do reinado do Senhor Jesus Cristo. A promessa que Ele vai vir a reinar nesse mundo 1000 anos e que, portanto, a igreja deveria estar preparada, porque um dia vai sair deste mundo e o juízo de Deus vai cair no mundo. Então, então falamos também, terminamos, só para fechar a última parte, um pensamento da palavra, que aquele que ama a Deus realmente demonstra que ama a Deus porque ama a sua palavra. ¿Sí? Isso falou o Senhor Jesus Cristo, e que, portanto, deveríamos investir um tempo de nosso dia, de nossa semana, em estudar a palavra, em ter um devocional pessoal, familiar e poder estar aplicando o que aprendemos. Mas não somente isso, irmãos, também somos chamados não somente a viver a palavra, mas ensinar a palavra. ¿Sí? Então, comunicar aquelas verdades que já aprendimos, aquelas, como fala, joias da palavra a outros, e assim como Deus nos enriqueceu com algumas verdades que Ele revelou, enriquecer a outros com essas verdades para que possam experimentar a bênção que nós já experimentamos. Então, por isso, a seriedade, a importância do estudo da palavra, irmãos. E agora vamos falar um pouquinho, uma introdução, não vamos entrar muito, mas uma introdução sobre dispensacionalismo. Falamos de dispensacionalismo, mas não definimos o que é dispensacionalismo. Falamos de hermenêutica literal, um método literal, contextual, gramatical, mas falamos que a hermenêutica é hermenêutica dispensacionalista. ¿Sí? Agora, vamos começar com os versículos. Se o irmão Gustavo me ajuda e vamos ler juntos. Diz, e depois podemos orar rapidamente. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus, diz, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem, diz, a palavra da verdade. Colossenses 1,25, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação. Aqui a palavra original é economia, de onde provém a palavra economia, que significa administração. Diz a dispensação de Deus, diz, segundo a dispensação de Deus, falando aqui o apóstolo Paulo, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Então, oramos e continuamos, por favor. Sim. Pai, obrigado por este dia, Senhor, obrigado pela sua igreja, Pai, obrigado pelos meus irmãos, que o Senhor possa me dar este privilégio de poder expor claramente, Senhor, e ajuda-nos a todos a entender, Pai, a vontade do Senhor de dar tempo, valorizar, estudar e ensinar a sua palavra a outros. Abençoa-nos nesta noite, peço o nome do Senhor Jesus. Amém. Então, estes versículos, irmãos, das Escrituras,
é muito significativo para nós, porque em algum momento cada um de nós vai encontrar-se com o Senhor para dar contas a Ele, sim? E de acordo a como nós vivimos também e como nós usamos a sua palavra, é que nós vamos apresentar-nos ao Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo, quando nós temos deste mundo, e vamos dar contas. Por quê? Porque Ele nos confiou neste momento da história em que vivimos nós, 2026, nos confiou toda a sua palavra, não tem nada mais que se revelar. Não foi assim com Abraão, Moisés, ainda com os apóstolos, os 12 apóstolos, eles não tiveram o Novo Testamento. Então nós somos privilegiados porque já temos os 66 livros da palavra e, como alguns teólogos falam, inefáveis e inerrantes. Então por isso somos grandemente privilegiados e, portanto, grandemente responsáveis de como usamos a sua palavra e vamos dar conta, irmãos, sim? E aquele irmão vai na livraria, compra pela internet a palavra e chega à sua casa ou vai na loja. Em alguns lugares não é assim, inclusive em Israel não é tão fácil. Em países do Oriente Médio, em países onde o sistema de governo é ditadura, países como Coreia do Norte e outros, não é fácil ter a palavra, sim? Eu lembro um vídeo de um missionário nos Estados Unidos quando ele mostrou, quando chegaram umas caixas talvez por vias não legais diante do governo, cheias de Bíblias. E os irmãos de um país lá, irmãos alegres, porque não tinham uma palavra, um livro para ler, irmãos. Então, nós temos esse privilégio, temos Bíblias de todas as cores. Então, é importante, irmão, porque vamos dar contas. Então, devemos estudar fielmente a palavra e permitindo, irmão, que a palavra torne parte de nossa essência, de nossa identidade. E a partir deste ponto ensinar a outros, não somente com um exemplo, mas com a própria palavra. ¿Sí? Somos chamados a dar testemunho, mas o testemunho não salva as pessoas, é o Evangelho que salva as pessoas. ¿Sí? Isso fala Romanos, a fé vem por ouvir. Então precisamos que a pessoa escute a palavra. Agora, 2 Timóteo 2, por favor, irmão. E Tiago 3:1 diz: E os que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, diz aqui, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. E diz aqui a Tiago 3:1, falando aqui Paulo a Timóteo, ¿sí? Seu discípulo. E Tiago diz: meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então é uma grande responsabilidade. E eu sei que agora temos YouTube, temos internet, irmãos, tem muitas coisas lá, muitos vídeos, mas o Senhor instituiu uma igreja, a igreja local, e onde nós devemos aprender, crescer e amadurecer e servir, para nós edificarmos e edificar a outros. E esse pode fazer uma ferramenta, mas não é o lugar para nós estar, para congregar, é a igreja. E às vezes as pessoas, nós mesmos abusamos dessa ferramenta, irmãos. Essa internet é a faculdade, internet é o médico, internet é o todo. Então, às vezes eu penso, então por que não fechamos as faculdades, fechemos os hospitais e consultemos a YouTube? Mas ninguém se faz responsável, sim? Então Deus instituiu um corpo, uma igreja local, um pastor, tem uma ordem. Então, e esse pode ser uma ferramenta, não é o alicerce para o nosso crescimento. Então, continuando, irmão, então devemos encarar esta tremenda responsabilidade, não com ânimo leve, irmãos, sino com muita seriedade que exige. Então, portanto, nós entendemos a palavra quando compreendemos, a vivemos e agora ensinamos a outros, passamos a informação, não ficamos com isso, ajudamos a outros. E dentro da palavra, para não cometer erros doutrinais, irmãos, vamos entender na dispensação estas diferenças. Agora somente vamos mencionar, depois talvez podemos aprofundar um pouco. Seguinte. Se está pedindo lá, eu leio as diferenças entre judeus, gentios e a igreja de Deus. Segundo a palavra, há uma diferença entre o povo de Israel, os gentios, as nações e a igreja. As diferenças entre 7 dispensações, vamos propor 7 dispensações, alguns teólogos falam são 8, mas 7 é um número perfeito.
as diferenças entre os dois adventos ou vindas do Senhor Jesus Cristo, as duas vindas, sim? A primeira já aconteceu, ainda se aguarda a segunda, não aguardamos a segunda vinda, a igreja aguarda o arrebatamento da igreja, sim? As diferenças entre as duas ressurreições, há duas ressurreições, sim, uma é para, sabemos, para os santos que vão ser arrebatados e outra para juízo. As diferenças entre os 5 juízos, há vários juízos na palavra de Deus, não somente para os homens, para os anjos e o juízo final, inclusive para Satanás. As diferenças entre lei e graça, não estamos baixo a lei, sim, estamos baixo a graça, já se expôs isto. As diferenças entre a posição e o estado do crente, há uma diferença entre nossa posição e o estado que tem que ver, irmãos, não com o relacionamento com o Senhor, porque nosso relacionamento não muda, não pode nada tirar nosso relacionamento, mas a comunhão sim. Podemos atrapalhar a comunhão com o pecado. As diferenças entre salvação e recompensas, e as diferenças entre crentes e professos. Sim, não todos são crentes, alguns somente professam uma fé, mas não são salvos. Então vamos ver essas diferenças mais para frente. Então, quando compreendemos isso, irmãos, o importante disto é que não haverá uma confusão em nossa crença e nem tampouco quando nós passemos a informação aos outros, ou quando perguntem, ou quando alguém, como diz a palavra de Deus, exija uma defesa ou razões de nossa fé. Por exemplo, na teologia reformada, que é a teologia que analisa, estuda a Bíblia e interpreta alegoricamente, eles acreditam que haverá somente um juízo, não 2 juízos, mas falando dos homens, mas há 5 juízos, depois veremos isto. Agora, esta maneira deles interpretar isto, irmãos, como que cria muita confusão, irmãos, é muito geral, porque, por exemplo, ao falar aqui 5 juízos, falam que são um juízo, como ficam os outros, qual é a interpretação disso, e falamos que eles têm que muito reinterpretar ou redefinir algumas verdades bíblicas, e o esforço de isto cria confusão. Por exemplo, se um professor de história falara que a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e a Guerra de Vietnã, e a Guerra do Golfo, e a Guerra em Israel são uma só guerra, que pensaria? Está certo esse professor? Não está errado, eu não gostaria de tê-lo de professor de história, porque são diferentes. Então devemos ter, irmãos, uma claridade, a diferença do que fala a palavra de Deus e como aplicar isto. Agora voltemos a analisar o versículo 2 Timóteo 2:15, procura. Esta palavra em grego é poldazo, procurar com diligência, solícito. Sim, uma palavra bastante forte com conteúdo, diz presentar-te a Deus, procura presentar-te a Deus aprovado. Não aos homens, a Deus como obreiro, desculpa aí, a letrinha está abaixo, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então aqui a palavra, Paulo, já inspirado pelo Espírito, nos diz que sejamos diligentes, empenhar-se ao máximo, irmãos, fazer o melhor que possam. Sim? Talvez nós não todos temos estudos, eu estudo anos, mas ainda sigo estudando, temos estudos teológicos, mas fazer-se o melhor com o que tem, isso é excelência. Então, mas às vezes o esforço é mínimo, e o que fala aqui a palavra não é isso, é ser solícito, diligente. Então, procura isto enquanto refere-se à palavra. Então, devemos empenhar-nos ao máximo para estudar a palavra de Deus. E esta exortação não somente está aqui, está em várias passagens. Por exemplo, o seguinte, em Hebreus 4, sim, está bom. Diz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Também há uma exortação de fazer-nos o melhor para procurar a paz. Diz unidade no Espírito, não na vontade pessoal das pessoas, mas da vontade de Deus. Então, quando está em risco a paz na comunidade, na família, diz procura sempre a paz.
Agora, hay otro pasaje en Hebreos, esse 4:11, procuremos, pois, entrar naquele repouso aqui, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, falando no contexto também aqui de salvação. Agora, segundo Timóteo, estamos vendo, então, diz, procura ser diligente, devemos empenhar ao máximo para apresentar-nos a Deus aprovados. Como obreros, diz, que usam bem sua palavra. ¿Por quê? Porque estaremos diante de Deus dia para dar contas de como eu investi meu tempo, meus recursos, irmão, minhas vidas para viver a palavra, estudar a palavra e ensinar a outros a sua palavra. E o Senhor já falou qual será, irmãos, o que Ele falará. Bom servo? Fiel. Eu gostaria de escutar isso também, Senhor, mas entendo pela palavra que talvez não todos vamos escutar, eu não estou seguro, eu gostaria. Então, irmãos, queremos a aprovação de Deus, então não apenas pela forma como vivemos a nossa vida, mas também pela maneira como estudamos a palavra. Sim? Então, como obreiro diz que não tem de que se envergonhar. A vergonha é um sentimento forte. Temos sido envergonhados algumas vezes e uma experiência que não queremos repetir. Porque somos expostos a nossas fraquezas, a nossa negligência e bom. Então, por isso a Bíblia, a palavra exige, irmãos, um trabalho, estudar a palavra é um trabalho árduo, é duro, irmãos, é pesado, sim, mas é recompensador, irmão. Então, não todo é ruim, irmão. Quando investimos tempo na palavra e encontramos joias na palavra, e entendemos algo que nunca entendimos, ou quando vem alguém e prega passagem que já escutei muitas vezes, e esse Espírito, irmãos, mostra algo mais profundo, e uau, e falamos amém, glória ao Senhor, eu precisava disso, então, de fato há joias, irmãos, mas uma pergunta, quando caminhamos no parque, estamos olhando no chão, às vezes, para buscar alguém que perdeu uma notinha, e vamos pelo campo, é fácil encontrar ouro, diamantes em cima da superfície, né? Para encontrar essas joias há que trabalhar, irmãos, há que cavar. Não é fácil encontrar essas joias e por isso gostaria de compartilhar um pensamento de Charles Spurgeon. Diz: existem algumas joias preciosas que podem ser descobertas até mesmo pelo viajante, diz, mas a maior parte do ouro está escondido nas entranhas da terra. E aquele que quiser ser rico nesses tesouros devem ser encontrados nas Escrituras. Então é um trabalho, irmãos, mas é um trabalho que tem bênçãos espirituais presentes e futuras pela eternidade. Então, vale a pena, irmãos, esforçar? Sim, vale a pena, irmãos. E é preciso, como diz Spurgeon, descer às profundezas e vasculhar até que, enfim, eu encontre esse tesouro. Eu não sei suas vidas, irmãos, talvez há uma área em nossas vidas que não está indo muito bem. Eu preciso do conselho da palavra. Mas se eu sou negligente, bom, com o tempo se resolve isto e eu não faço esforço de saber o que diz Deus que devo fazer ou não fazer, irmãos. Então, não posso reclamar. Então, que possamos, irmãos, ser essas pessoas que o Senhor quer, diz, diligentes, esforçados no estudo da palavra, para nós poder ensinar a outros. 1 Timóteo 5:17 diz: os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham, diz, na palavra e na doutrina. Eu, quando fui salvo, irmãos, eu estava na faculdade, era muito ignorante, não conhecia a palavra, quase nada. Minha mãe era uma mulher já velha na palavra,
E eu não entendia muitas coisas. E quando chegavam missionários, às vezes à igreja, ela já sempre ia à igreja e lutou muitos anos para eu, meus irmãos, ir e fomos ao final. Eu ficava bravo porque convidava os missionários a comer. Às vezes a hospedar, a dar hospedagem na casa, e eu falava, por que está gastando o dinheiro? E ela falava, são servos de Deus, e eu não entendia, mas eu falava, eles trabalham? O que fazem? E olha o que ele fala cá, principalmente os que trabalham, que pedreiro, motorista, pintando, não, os que trabalham na palavra. Sabe, isto é um trabalho, irmãos. E diz aqui que devem ser estimados. Agora, não estou reclamando nada para o pastor, ele não falou nada nem para mim. É Deus que fala isso, mas devemos para nós mesmos valorizar, para nosso estudo pessoal. E aqui diz, e isto é exortação para aqueles que ministram a palavra, mas para todos, diz, ten cuidado de quem? De ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo esto te salvarás tanto a ti mesmo. E aqui estamos falando, irmãos, como aos que te ouvem. Quando eu saí do seminário, irmãos, do instituto, meu pastor falou, ele é honesto, nós ensinamos o básico aqui. Tínhamos o alicerce, agora tem que construir vocês. Então, mas persistimos e, como diz aqui, naquilo básico, irmãos, que talvez não foi muito aprofundado. E, irmãos, e é verdade essa passagem. Nos salvamos e podemos salvar a outros. Mas isso sempre começa pela cabeça, não? O liderazgo. Não estou falando que as irmãs, minha esposa acredita mais inteligente que eu, mas deve haver um liderazgo, irmãos. O homem disse que é chamado a santificar a sua mulher, a sua esposa, a sua família com a palavra. Então, que nós, varões brasileiros, tem uma canção, Povo Varonil. Lembra? Não? Do Brasil, não é? Nós cantamos na Altinópolis, talvez não conheça, não sei, nós cantamos na Altinópolis, não lembro muito a letra, mas é bom, irmãos, que nós então assumamos essa responsabilidade e é bom perguntar à mulher, à esposa, mas é melhor que ela pergunte a nós. Sim? Seguinte passagem, irmãos, diz que manejem bem. Então aqui está outra diz no grego ortomeo, traça, corte recto, a palavra da verdade. Isso significa ortomeo, que maneja bem a palavra. Então, de fato, irmãos, no hebraico também, quando o Senhor fala do pacto, quando faz com Abraão em Gênesis 15, diz, vou fazer um pacto. E a palavra no hebraico é brit, e brit é cortar. ¿Sí? E nesta Bíblia em hebraico acá também diz, vou ler Habritot. Habritot é os dois cortes. O primeiro corte é o Antigo Pacto e o novo corte, o Novo Testamento. Então, está em harmonia com esta passagem, diz de corte reto, cortar bem a palavra de Deus. A que se refere isto, irmãos? Que nós, como estudantes da Bíblia, devemos dividir bem a palavra com muito cuidado, com o fim de compreendê-la corretamente. Deixem-me dar uma ilustração. Por exemplo, os estudantes de medicina, quando fazem dissecção de corpos. Alguma vez nós também fizemos isso na faculdade, mas eu para desenhar corpos na faculdade, mortos. Então, nos ensinaram a cortar e desenhávamos e fazíamos desenho para a faculdade de medicina. Então, irmãos, o pessoal não usava uma faca de açougueiro, irmãos, sim? Não, usava algo muito preciso, uns bisturis finíssimos, sim? Então, irmãos, e para que isto, irmãos? Para não estragar algum órgão ou parte do corpo. Então, irmãos, isto eu queria mostrar, irmãos. Olha a maravilha, este é o sistema nervoso do corpo. Isto está, acredito, um museu de anatomia em Chicago.
te lo peguei na internet, mas aí pode ver todos os sistemas do corpo e para tirar isto, irmãos, deverão fazer com muito cuidado o sistema nervoso. ¿Sí? Más o menos a esto refiere-se a palavra, de ter esse cuidado quando vamos estudar, quando vamos cortar, dividir a palavra, para não estragar alguma parte da palavra e perder isso. Então, assim como objetivo principal, como estes estudantes ou médicos fazem isso na dissecção do corpo para aprender do corpo, nós fazemos o mesmo, mas com o estudo da palavra. Quer dizer que se hay passagem um pouco oscuro, não claro, irmãos, não assumir, pesquisar, buscar ferramentas como esse bisturi, um comentário, um dicionário, perguntar ao pastor, ler um livro que possa me ajudar e não eu falar uma heresia que não está na palavra. E, bom, desculpem, sempre foi o conselho de meu pastor. Não importa se você prega mal, mas que pregue a palavra. Não precisa ter muita eloquência, já percebeu, não tem? Mas que possa falar o que a palavra fala. Sim? Então, nós da mesma forma devemos examinar e estudar com esse cuidado, irmãos, a palavra de Deus, que é mais importante que a disseção do corpo morto, porque a palavra de Deus é eterna. Então devemos observar, irmãos, todo isto e lembrar, fiz esta imagem para que possa impactar nossa memória e lembrar no momento que vamos estudar a palavra e que quando eu vou falar com uma alma, uma pessoa, irmãos, não somente é matéria, carne, osso, é uma alma, irmãos, que precisa muito cuidado de como eu vou expor. Porque disso depende, se ela não conhece a salvação, depende de sua eternidade. E se conhece também, é importante ajudar-nos. Agora, algumas referências, por exemplo, vamos ver agora, porque falamos no estudo que íbamos a aplicar, vai ser algo prático, como é hermenêutica literal, contextual e gramatical. Vamos ver algumas coisas de contexto agora rapidamente. Seguinte, irmão, por favor. Mateus 3:2 diz, sendo arrepentivos porque é chegado o reino de Deus. Aqui Lucas 10:9, e curai os enfermos que nela houver e dizer, desculpe, dice-lhes, e chegando vos o reino de Deus. Por exemplo, aqui estas duas passagens, irmãos, é a mesma mensagem que pregou João Batista e o Senhor Jesus Cristo. Sim? E ele mandou isto aos seus discípulos para pregar. Mas olha a diferença. Mateus 3:2 diz o reino de Deus e Lucas 10:9 diz o reino de Deus. Diz, desculpe, reino dos céus e reino de Deus. Tem dois reinos? Pergunta. Porque diz reino dos céus e outro reino de Deus. Eu escutado mensagem que diz são dois reinos e começam a dar a explicação um pouquinho complicada para mim. Mas, irmão, lembremos que no contexto Mateus se dirige a quem? A quem escreve Mateus? Lembra? Aos judeus. Sim? Por isso começa com a genealogia do Senhor Jesus Cristo, começando por Abraão, para demonstrar aos judeus que o Senhor é o Messias do povo de Israel. Agora, se lembra, neste contexto de cuidado, de respeito dos judeus, eles evitam escrever o nome de Deus. Então, eles não escrevem Deus, até agora. Em Israel, eles não escrevem. Podem ser até ateus, mas não escrevem o nome de Deus. Então, por essa razão, Mateus não escreve Deus. Agora, Lucas é um grego e ele não tem esse impedimento, esse cultural, esse problema, e ele escreve o reino de Deus. Mas é um só reino. Mas se ignoramos ou esquecemos o contexto, já surgiria aqui uma nova doutrina. Dois reinos, como alguns ensinam. E complicam as coisas. Então, só é um reino, o reino de Deus. Nada mais que esta passagem foi dirigida aos judeus, Mateus, e outro a todo mundo, as nações.
Agora, a missão, por exemplo, aqui esta missão que dá o Senhor e que tive João Batista, por exemplo, a missão que dá o Senhor Jesus Cristo a seus discípulos, aos 12, não foi ir a pregar a todo mundo. Estamos vendo aqui umas diferenças para entender as dispensações. O alicerce das dispensações é a diferença de como Deus tratou em cada tempo com os homens e de diferente maneira. Não foi igual em cada tempo da história. Irmão, pode continuar. Siguiente. Mateus 10, 5, 6 diz: Jesus enviou estes 12 e les ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, assim diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, aqui o Senhor está mandando a seus discípulos não pregar, diz aqui, aos gentios, às nações, só à casa de Israel. Se eu pego esta passagem, irmãos, e aplico como doutrina, então, eu só vou pregar aos judeus. Isso não é bíblico agora. Esse foi nesse tempo, nessa dispensação, nesse momento da história bíblica. E, por exemplo, vamos continuar vendo aqui outras passagens. A missão dada por Cristo aos discípulos após a ressurreição destinava-se a todas as nações, incluindo agora samaritanos, gentios, judeus, todos. Irmão Gustavo, seguinte, por favor. Siguiente versículo. Aí está. Não, Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, bautizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas isto foi depois da ressurreição. Lucas 24, 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a missão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. O passagem anterior, irmãos, não quer dizer que o Senhor não desejava a salvação de todos, mas temos um Deus de ordem e um Deus que cumpre suas promessas, e Ele tinha que cumprir a promessa de apresentar-se diante de seu povo Israel como Messias. Por isso Ele diz: preguem primeiro a eles, a ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabemos que Israel, como nação, não todos, porque alguns acreditaram, como nação, rejeitaram ao Senhor. Agora, segundo esta passagem, irmãos, a quem devemos pregar? Nós, a todo mundo. Judeus, gregos, a todas as nações. Então, esse é um exemplo, irmão, de diferença clara em cada momento, como Deus tratou com as pessoas, com diferentes homens e de diferentes maneiras. E essas revelações precisam ser diferenciadas, irmãos. ¿Sí? E não aplicar uma passagem que não corresponde a esta dispensação ou a nós nesse momento. E devem ser reconhecidas estas distinções, irmãos, outra vez, por causa de nós mesmos, para salvar a nós e a outros. E agora sim, este exemplo gráfico, uma ilustração. Gosta de cobras? Eu gosto, são bichos. Eu gosto, são muito bonitos, as cores, talvez alguns. Esta é a cobra coral. Uma delas tem veneno e a outra não. Qual acredita que não tem veneno e qual não? São duas somente, né? A cobra coral verdadeira é esta daqui. A cobra falsa é deste lado. Mas como diferença? Eu não sabia. O olho da cobra coral verdadeira é mais pequeno, da falsa é maior. A falsa não tem veneno, é inofensiva, pode ter animal de estimação, mas outra não, porque tem veneno. E os cores na verdadeira são mais definidos. Na falsa não são definidos, e a ponta da verdadeira, a cola é mais fininha e da falsa não. Então, mas são muito parecidas, né? Eu não sei, sou ignorante, mas agora aprendi isto. Então, se nestas, falando da criação de Deus, é importante ter essa diferenciação. Imagina a palavra, de poder diferenciar a que está falando Deus. A que se refere. E nós devemos ser cuidadosos com essas diferenças na palavra de Deus. Então, irmãos, o obreiro diligente também percebe que, assim como há algumas diferenças, também devemos reconhecer que há coisas na palavra, verdades que nunca mudam.
¿sí? Y ejemplo de eso vamos a ver, la salvación siempre fue por gracia, por medio de la fe. ¿Sí? Hay cosas que nunca mudan, hermanos. El carácter de Dios, ¿Dios muda? No, hermanos, Él es siempre el mismo. Él es siempre el mismo Dios. Falan de un Dios irado en el Antiguo Testamento, un Dios pasivo en el Nuevo Testamento, este concepto de hipergracia que abusa de la gracia de Dios, que puede hacer todo y Dios, Él es un bobocinho que perdoa todo. No es así, hermanos. Dios nunca muda el carácter. No conoce, esas personas que falan eso no conocen a Dios, o Dios de la Biblia. Hay cosas que nunca mudan también, por ejemplo, Satanás. Él nunca se va a arrepender. Dios faló eso en su palabra. Entonces, Él está condenado. La naturaleza maligna do pecado, hermanos, nunca va a mudar eso. A maldade e a natureza enganosa do coração humano. Diz, não tem remédio o coração humano porque é enganoso. Então eu não posso confiar em meu coração. Agora, e isso entendemos, irmãos, por meio da palavra. Por exemplo, agora nós, para o sacrifício a Deus, irmãos, nós apresentamos um cordeiro, matamos um cordeiro para sacrificar a Deus. ¿Hacemos eso como iglesia? No, no hacemos eso. ¿Sí? Por ejemplo, sob la ley hay ciertos alimentos que no deben ser consumidos. Sob la ley, en Israel también, no podíamos comer muchas cosas que queríamos comer. Bacon, no sé si gusten, no sé, les gusta. Botiña, porque la ley dice que no deben comer más. Mas olha o que dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 4:4, porque toda criatura de Dios en este punto es boa, y no hay nada que rejeitar siendo recibida con acción de gracias. ¿Sí? Entonces estamos en este punto de historia, en esa dispensación, hermanos. Algunos asumieron esta ley dietética como un mandamiento de Dios y erraron. Hay grupos aquí, ¿sí?, que guardan los sábados también, y la ley. No, sí, por una cuestión de salud, no sé, mas no, Dios no manda eso. Puede hacer para su cuidado, mas no porque Dios manda. Dios no manda eso. Aquí está a prueba, porque toda criatura de Dios es boa. Entonces, y sabemos también, hermanos, que habrá un tiempo donde la creación voltará al estado original como el jardín. Ahora no es el tiempo. Los amiglianistas, lembra, ellos acreditan que estamos viviendo esto por medio del reinado de la iglesia en el mundo. Mas eso no es bíblico, porque para eso debería la creación voltar al estado original. ¿Y cuál fue el estado original? Por ejemplo, aquí Isaías 65:25, o lobo y el cordero se apacentarán juntos. Está hablando de la promesa del milenio, o reinado del Señor. O lobo y el cordero, dice, juntóse el león comerá palha como boi, y po será comida de serpiente, no fará mal ni dano algum en todo el santo monte, dice el Señor. ¿Esa condición de creación está presente hoy? No. Si va a un zoológico, hermanos, si quiere abrazar al león y tal vez no comió ese día, hermanos, no va a ser bueno. Entonces no podemos hablar, hermanos, que esto está aconteciendo hoy y interpretar espiritualmente esto, porque eso es algo literal. Entonces, o templo de Dios, por ejemplo, costumaba hacer una construcción magnífica, erguida por los judeos. Mas hoje qual é o templo de Deus? Nós, os crentes. ¿Sí? Nós somos o templo do Espírito Santo em nossas vidas. Então, como Deus é tão inteligente, irmãos, Ele, em seu plano, já não tem um templo físico para ir adorar. Nós, por isso, somos adoradores. Entonces, donde nos vamos, todo lo que nos olhamos está presente, la presencia del Señor connosco. Hay pasajes de la Biblia, hermanos, que precisan ser distinguidos. Y si confundimos todo eso, hermanos, vamos a crear una confusión para nosotros mismos, y a partir de esa confusión, hermanos, vamos a vivir nuestra vida. La palabra de Dios dice, aquel como es en su pensamiento, así Él es. Entonces, yo voy a entender mal y voy a vivir mal.
Então, se o passagem se refere, por exemplo, a alguém que apenas professa agora falando a fé, sim? Eu já tenho falado com pessoas, parece que são salvos. Já falou, hasta prega melhor que eu. Mas depois pergunto sobre a salvação, se aceitaram a Cristo e não aceitaram a Cristo. Vou falar claramente, católico, sim? Mas eu chego a ponto, não pergunto se é católico, não estou atacando a nenhum católico, mas parece que sabe toda a palavra. Mas quando chego a ponto de Maria, quando chego a ponto da salvação por obras, sua fé está em isso. Então já por meio da palavra entendo que não são salvos, mas são professos. E professo não significa ser salvo. Olha o que fala esta passagem em 1 João 5:1. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então a pergunta é clara: o senhor, a senhora tem a Cristo em sua vida? Aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador? Pediu, clamou Ele? Não é salvo. Não nasceu de novo. Agora, então que Deus nos ajude, nos capacite, irmãos, a examinar cuidadosamente e correctamente a palavra de Deus. E, irmãos, permitindo que a palavra diga o que ela quer dizer, lembrando que Deus sempre diz o que Ele quer. E irmãos, eu não forçar a palavra, dizer algo que eu já preconcebi em minha mente, em meu coração. E agora uma exortação muito poderosa também, Isaías 66, 1 ao 2, por favor, irmão. Assim diz o Senhor, o céu e o meu trono, e a terra o escabelou. Oh, desculpa, está difícil. Escabelo de meus pés. Que casa me edificareis vos, e qual será o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei. ¿Para quem olharei, diz o Senhor? Para o pobre e abatido de espírito. Ele não dá graça, irmãos, para os orgulhosos, soberbos. E para quem mais? E que treme da minha palavra. A pergunta é: eu tremo diante da palavra de Deus? Eu tenho reverência à palavra de Deus? Eu respeito a palavra de Deus? Nós respeitamos, irmãos, como diz, trememos a palavra de Deus? Eu gostaria de ter esse sentimento. Sim, tive algumas vezes, mas sabe, irmãos, a rotina, o mundo fazem que um esqueça, irmãos, dessa reverência a Deus, o Todo-Poderoso, e não trememos diante da palavra. Então, irmãos, isto como introdução, temos alguns minutos, gostaria agora de entrar nas dispensações, rapidamente. Vamos ver aqui outra passagem, Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não são consumidos. Vamos primeiro reconhecer a hora em quanto à dispensação, irmãos. Vimos algumas similitudes, diferenças, e agora com respeito a este tema das dispensações, irmãos. Deus diz aqui que Ele nunca muda, irmãos. Portanto, Ele sempre permanece o mesmo, mas Ele trata as pessoas em diferentes partes da história, com diferentes homens, de diferentes maneiras. ¿Sí? Deus lida com homens de diferentes maneiras, em diferentes épocas. Agora, nós sabemos, nós reconhecemos que a salvação sempre foi por graça, por meio da fé, começando desde o princípio, irmãos, desde Adão e Eva e Abraão, o pai da fé, irmãos. Então, isso nunca muda. Mas o propósito, sim, irmãos, como diz, a economia, a administração dos tempos de Deus, sim muda. Por exemplo, que poderíamos falar de Noé e Salomão, como Deus tratou com eles, ou lidou com eles, de maneiras muito diferentes. Qual foi o alvo, qual foi a missão de Noé? Construir uma arca. Agora, de Salomão, basicamente construir o templo, o primeiro templo. Agora, isto muito básico também. Agora, a diferença em quanto, não somente o propósito, irmãos, a administração do Senhor em quanto
como Ele lida com os homens. Agora, a diferença em quanto à quantidade da verdade revelada. Hoje temos toda a verdade revelada. Entendemos isso, irmãos, sim? Não há nada mais, não há sonos, não há visões. Todo está revelado em Sua palavra. Mas não foi assim durante toda a história bíblica. E devemos compreender, irmãos, que Deus revelou Sua verdade aos homens, e se Ele não se revela, irmãos, nós nunca conheceríamos a Deus, ni entenderíamos a Deus se Ele não se revela a nós. E, irmãos, Ele revelou Sua verdade aos homens não de uma só vez, mas gradualmente. Sim, entende? Isso é muito bíblico, muito histórico. Por exemplo, Deus revelou certas coisas a Adão, mas houve muitas coisas que Deus não revelou a Adão. Posteriormente na história, Deus revelou mais coisas a Moisés, a lei, o Pentateuco, e outras coisas que revelou a Davi, que Moisés não soube. Agora, e quando o Senhor Jesus caminhou sobre a terra, Ele revelou a seus discípulos certas coisas que jamais foram reveladas aos crentes do Antigo Testamento. Olha o privilégio. Por favor, irmãos, está o seguinte, Mateus 13:17, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Então, mas nem mesmo esses discípulos foi revelado toda a verdade. Sabe quem são os privilegiados que foi revelado toda a verdade, irmãos? Nós. Somos uma geração privilegiada porque temos toda a revelação de Deus. Agora a pergunta é quanto dessa revelação eu conheço? Quanto tempo eu investo em estudar a revelação de Deus toda? E, irmãos, não esqueçamos, conforme ao privilégio e grau ou nível de responsabilidade, vamos dar contas. Muitos somos ignorantes simplesmente por decisão pessoal, não porque não temos a revelação, já temos todo. Então, olhe João 16:12, seguinte, ainda tenho muito que vos dizer, aqui fala o Senhor, mas vós não podeis suportar agora. Aqui o Senhor fala a seus discípulos que eles não estavam prontos para ouvir algumas verdades. Mais tarde, após a ressurreição de Cristo, o Senhor revelou ainda algumas coisas mais a Paulo. Por favor, seguinte, irmão Gustavo. Vamos ler versículo 5 de Efésios 3:5, ¿sí? O qual nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Paulo falando do Evangelho, que foi revelado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. O mistério ele fala depois do Evangelho. Agora, e também sabemos que depois o Senhor revelou muito mais coisas a João, Apocalipse. Seguinte, por favor, irmão. Esse não é. Mas vamos ler. 1 Pedro 2, desejai afetuosamente como meninos. Aqui está. Es que lá está o número. Aqui. Vou ler aqui. Novamente nasci o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. E 1 Coríntios 3, 1 a 2. Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Pergunta, irmãos. Quando nós fomos salvos, Deus revelou todas as verdades que agora nós conhecemos. E sabe por quê, irmãos? Porque diz que éramos bebês. E um bebê, irmão, não come picanha. Passa mal de comer picanha. Paulo diz que tem que tomar leite, hasta que possa digerir a carne. E aqui fala desta ilustração. Agora, se isto não é literalismo, irmãos, cru, isto é talvez uma metáfora. O problema é que alguns ainda poderíamos estar permanecendo em estado de bebês, porque ainda não assimila a carne. E essa era a frustração de Paulo. Paulo, sabe quem é Paulo, né? Este teólogo escreveu a maioria, um servo do Senhor que realmente sofreu por Cristo. Quantas verdades não poderia compartilhar isso aos irmãos de Corinto?
mas porque eles eram inmaduros, carnais, meninos, não podia. Mas Paulo tinha capacidade, a revelação de Deus. Então, que nós, irmãos, não sejamos assim neste estado, mas podamos ser maduros espiritualmente, irmãos. E simplesmente Deus nos dá todo o que poderia nos dar porque não estamos, diz o Senhor, prontos ainda. Então depende de Deus ou depende de nós? Que acredito, pelo passagem talvez entendi mal, mas acredito que depende de nós. E que eu assuma a responsabilidade, irmão, não conhecer mais, mas o pouquinho talvez que conheço já aplicar e obedecer em minha vida. Então, irmãos, a Bíblia não surgiu assim, a revelação não surgiu de uma só vez. Noé não tinha Bíblia, Abraão não tinha Bíblia, Moisés somente tinha 5 livros. E agora nós, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu não sei, não entendo todos os propósitos de Deus, mas Ele permitiu que estemos nesta geração, neste tempo, com toda a revelação de Deus. Vamos terminar um passagem mais. Siguiente, esto já falamos, irmão. Siguiente. Já falamos da salvação. Aqui. Então, irmãos, o estudo da palavra de Deus é importante para ter estas diferenças claras, ¿sí? Por isso se propôs a hermenêutica, o método literal, gramatical, contextual, que tem que ver com uma hermenêutica dispensacionalista. Creemos em dispensações, diferenças de períodos. E o propósito maior também, irmãos, é para louvor da glória de sua graça, diz, pela qual nos fez agradáveis, assim, no amado. Que todo isto, irmãos, não seja para exaltação, mas para a glória de Deus. Ele quer se revelar, Ele quer se mostrar, irmãos. Nós precisamos, o Senhor, bom, Ele não precisa nada, mas quer usar um canal, irmãos. Quer usar um de seus filhos para Ele se revelar. E todo isso é por meio da palavra. Então, que podamos, irmãos, procurar presentar-nos aprovados. Sim? Obrigado, Deus abençoe, irmãos.